Governadores eleitos reunidos com Jair Bolsonaro. Presidente eleito reunido com presidente da Câmara. A véspera do feriado da Proclamação da República foi de muita movimentação política em Brasília. Os presidentes de partidos que assumem mandato na Câmara no próximo ano. E veja também, nos 130 anos da abolição, fatos e pessoas que definem a consciência negra no país. Quarta-feira de muitas reuniões em Brasília. Governadores e presidente eleito tiveram um dia de conversas políticas. Logo cedo, um café da manhã. De um lado, o presidente eleito, Jair Bolsonaro e seus filhos. Do outro, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. As conversas políticas começaram aí e seguiram para um almoço com os governadores eleitos. Não há alinhamento puro e simples com o governo Bolsonaro. Há um alinhamento com o Brasil e com os brasileiros. Dessa conversa saíram duas propostas. A primeira é dividir com estados e municípios uma parte da arrecadação com petróleo. Desse valor, que se estima em 120, 130 bilhões da cessão onerosa, que uma parcela desse valor fosse injetada nos estados e nos municípios brasileiros. O presidente do Senado espera que isso seja votado na semana que vem. A segunda proposta é votar a permissão para os estados venderem os créditos que têm a receber. Existe o compromisso de se colocar na pauta de votação na semana que vem com urgência. Eu dou um exemplo, só aqui no Distrito Federal nós temos 31 bilhões de débito a receber e desses 31 bilhões de débito já levantados pela Procuradoria do Estado do Distrito Federal, nós temos condições na securitização de receber em torno de 14 bilhões de reais. Pelo menos 4 presidentes e um ex-presidente de partidos políticos conseguiram se eleger para a próxima legislatura aqui na Câmara. O deputado eleito Rui Falcão presidiu o Partido dos Trabalhadores por 2 vezes entre 2011 e 2017 e conseguiu uma cadeira no parlamento, assim como os atuais presidentes do Avante, Luiz Tibé, do Solidariedade, Paulinho da Força, do PRB, Marcos Pereira, e do PT, atual senadora Gleisi Hoffmann. Além de presidir o PT, que é um grande partido e um partido que está no centro dos acontecimentos da política nacional, nós ainda estávamos com o nosso maior líder, sempre orientador do PT, o presidente Lula, o ex-presidente Lula, preso num processo injusto, cheio de vícios, e, portanto, nós com dificuldade de ter interlocução com ele. E, mesmo assim, tendo que tocar uma campanha eleitoral para a presidência da República e para a eleição de governadores, senadores e deputados. Mas faço um balanço positivo do resultado do PT. Assim como a senadora petista, o deputado eleito Marcos Pereira, do PRB, também irá trazer para o Legislativo a experiência que acumulou como presidente do partido. Como eu fui ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços durante quase 2 anos, eu vou trabalhar muito para a melhoria do ambiente de negócios, nas pautas das reformas, melhorar o ambiente de negócio para o setor produtivo brasileiro para gerar emprego. Então eu estou focando nas questões jurídicas, porque sou advogado, sou professor de direito, e nas questões do setor produtivo. Então nós vamos trabalhar desburocratização, vamos trabalhar apoiando as reformas que precisam ser feitas para que o Brasil avance, volte a crescer e gere emprego. A audiência pública comemora os 30 anos de atuação da Pastoral da Terra em 4 estados do Nordeste. A audiência pública defendeu o direito à terra e discutiu os conflitos entre os moradores do campo, os latifundiários e as usinas de cana, ramo da agroindústria com forte presença na área Nordeste 2 da Comissão Pastoral da Terra. Essa regional da CPT atua desde 1988 em Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, na defesa dos direitos das comunidades de lavradores. Como é que uma empresa do agronegócio consegue ter 10, 20, 30 mil hectares de terra? É tomando terra das comunidades, porque eles não têm título de terra, eles não compraram terra de ninguém e simplesmente expulsam as famílias e depois legalizam essa terra no cartório. Os debatedores lembraram que a Pastoral da Terra surgiu no Brasil por uma iniciativa de bispos da Amazônia.
diante de problemas sociais como a exclusão de famílias de poceiros e de trabalhadores rurais que viviam em condições de trabalho escravo. A CPT atuou em 29 mil casos de conflitos, dos anos 80 até hoje. A CPT acredita que o protagonismo deve ser das organizações de base. Então, normalmente, ela vai junto com o sindicato, associação, movimento, né? Também tem vezes que ela é procurada pelo Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual ou do Trabalho, né? Ela tem realizado um trabalho muito importante na organização da classe trabalhadora do campo, das mulheres trabalhadoras, enfim, da luta pela reforma agrária. Internet das coisas. Nunca ouviu falar? Seminário na Câmara discutiu a novidade. A internet das coisas é o futuro que já chegou. Você já deve ter visto ou experimentado a tecnologia que conecta vários eletrônicos. Cada vez mais, aparelhos que antes funcionavam desconectados podem ser controlados até a distância. Geladeiras, lâmpadas e mesmo cidades inteiras podem se tornar inteligentes e serem programados por telefones do tipo smartphone ou computadores. Para o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, a internet das coisas é uma verdadeira revolução em andamento. A era do computador já passou, né? E é muito importante que haja um financiamento. Com essa preocupação, nós aprovamos as emendas das comissões, uma emenda impositiva da nossa comissão, no valor de 200 bilhões de reais para o Ministério de Ciência e Tecnologia, para investimento na internet das coisas. É a interligação da máquina com a máquina. Isso no mundo empresarial, a gente vê em várias empresas, já que estão mais adiantadas, o robô trabalhando junto com a pessoa. Você tem determinadas atividades onde o robô faz uma parte, a pessoa é integrada com a outra. A gente tem cidades inteligentes onde a máquina conectada à internet ela ajuda o dia a dia das pessoas. Então, é uma realidade tanto no mundo como no Brasil. A ideia do evento é abordar questões relacionadas à internet, negócios, conectividade e também ao desenvolvimento tecnológico e à inovação. A intenção é fazer com que o Brasil avance na produção de tecnologia. Isso é uma nova geração, né, de oportunidades para o Brasil e o Brasil quer acelerar esse processo. Nós precisamos preparar o Brasil para, em vez de importar essas tecnologias, ele possa produzir aqui essas tecnologias e poder exportar. Exposição na Câmara celebra os 130 anos da abolição, destacando personalidades e fatos que marcaram a consciência negra no país. Nas paredes do corredor que dá acesso ao plenário Ulisses Guimarães, na Câmara dos Deputados, uma exposição chama a atenção de quem passa. A mostra Zumbi e a Consciência Negra é dividida em dois momentos. O primeiro resgata um pouco da história de Zumbi dos Palmares, líder do mais famoso dos quilombos, o de Palmares, e também da resistência negra à escravidão. Zumbi é considerado um guerreiro, foi o último dos chefes do quilombo dos Palmares, que resistiu quase 100 anos e chegou a ter 30 mil habitantes. No segundo momento, a exposição retrata a situação do negro na sociedade contemporânea. Aborda as conquistas obtidas por esse segmento da população a partir da Constituição de 88 e do Estatuto da Igualdade Racial. Na mostra, os visitantes vão poder ver também uma galeria com fotos de personalidades negras que se destacaram na história do país. O ministro do Supremo, Joaquim Barbosa, atrizes, atletas, a deputada Benedita da Silva, que foi a primeira negra eleita para o Senado Federal, e o primeiro negro eleito deputado federal no Brasil, Monteiro Lopes, precisou entrar na justiça para assumir o mandato em 1910. O curador da exposição, o historiador Ricardo Oriá, explica que a mostra também quer reafirmar o 20 de novembro como o Dia Nacional da Consciência Negra, em alusão ao dia da morte de Zumbi dos Palmares. Isso em contraposição ao 13 de maio,
data em que é comemorada a abolição da escravatura no Brasil. A data é uma construção histórica. O 20 de novembro, hoje, ele já se insere como uma data nacional. Durante muito tempo de nossa história, se comemorou muito em torno do 13 de maio, o dia da abolição da escravatura no Brasil. O 20 de novembro traz uma perspectiva diferente, ao resgatar a participação do negro na própria história do nosso país. Esta edição termina com as imagens da semana no Legislativo feitas pelos fotógrafos da Câmara. Sexta-feira é dia de Revista da Câmara, a partir das 8 da noite. O Jornal da Câmara volta na segunda-feira.